Eu acredito que a maioria absoluta daqueles que estão me ouvindo nessa hora já conhecem muito bem a história de Abel e Caim. E Caim, por ciúmes, tentava matar o seu irmão Abel. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor, nosso Deus, veio estar com Caim e disse a ele, e diz na palavra de Deus, irou-se, pois, Caim sobremaneira, e descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor disse a ele, por que andas irado, Caim? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Eis que o pecado jaz à porta. A porta do coração, naturalmente. E nós sabemos muito bem que esse tipo de sentimento é comum no coração de todos os homens, de todas as mulheres, de toda a humanidade. Nos escritos da história do reformador da igreja, Martinho Lutero, ele escreve dizendo que quando a tentação lhe batia à porta do seu coração, ele respondia, aqui não mora mais Lutero. Neste coração, quem mora agora é Jesus Cristo, e somente Jesus. Existem 3 portas para o pecado no nosso coração. Uma é a porta aberta. Uma historieta de uma criança que pediu à mãe para ir nadar. Eu posso ir nadar, mamãe? Ela disse, não pode. Tá bom, mamãe, mas eu posso pelo menos ir ver a água na beira do rio? Tudo bem, ver a água apenas pode. Daí a pouco o menino volta com a roupa sequinha e o cabelo molhado. Mas o que aconteceu, meu filho? Eu falei que não podia nadar. Não, mamãe, eu senti que eu poderia escorregar na beira do rio. Então eu tirei a roupa. E aconteceu justamente isso. Eu me escorreguei e caí no rio. E foi por isso que eu nadei. Veja bem, essa historieta apenas nos mostra como o coração humano muitas vezes está muito mais preparado para pecar do que para não pecar, para errar do que para não errar. O pecado muitas vezes encontra a porta aberta no nosso coração, porque o pecado tem a sua voz doce. A voz do pecado é amável. A voz do pecado é doce aos ouvidos. E é por isso que ela encontra muitas vezes a porta aberta. A porta do nosso coração também pode estar não aberta e nem fechada, numa situação de entreaberta. Muitas pessoas não fecham a porta do coração para o pecado, mas ficam como que namorando o pecado, desejando o pecado, desejando o mal, desejando desobedecer a Deus. E a porta então fica entreaberta. E é um perigo muito grande, porque a porta entreaberta, a porta do coração entreaberta para o pecado, entreaberta para Jesus, é uma situação de perigo, porque o inimigo pode empurrar e entrar no nosso coração e na nossa vida. Mas existe uma terceira porta do nosso coração em relação ao pecado, é a porta fechada. E como é que podemos fechar a porta do nosso coração para não pecar, para não desobedecer a Deus, para não desagradar a Deus, para não trazermos lágrimas ao Espírito Santo de Deus? A palavra de Deus nos ensina como fazer isso. Guardo no coração as tuas palavras,
Diz a palavra de Deus no Salmo 119, versículo 11: guardo no coração as tuas palavras, Senhor, para não pecar contra ti. A única maneira de mantermos o nosso coração blindado para o pecado, as portas fechadas para o pecado, é guardando dentro de nós a palavra de Deus. Mas como guardar a palavra de Deus se não a conhecemos? Então é necessário abrirmos este livro todos os dias. E eu estou dizendo todos os dias, porque todos os dias nos expomos diante do inimigo para pecarmos contra Deus, para aborrecermos a Deus, para sairmos dos caminhos de Deus. Então é necessário, já que é a palavra de Deus que fecha as portas do nosso coração, que forma essa blindagem da nossa alma contra o pecado, então é preciso ler a palavra de Deus e meditar nela todos os dias. Ouça bem isto: se você quer fechar as portas do seu coração para o pecado, para andar nos caminhos de Deus, você precisa da palavra de Deus e meditar nela todos os dias, todos os dias. Que o Senhor nos abençoe, a mim e a você, para que os caminhos de Deus estejam diante de nós todos os dias da nossa vida. Senhor Deus, abençoa aqueles que me ouvem nessa hora. Transforma as nossas vidas, ó Deus, cada dia mais, para vivermos na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.